Olá galera, esse é o Game of Physics, aula de número 4, preparatório para o Enem. Na aula de hoje, lançamento horizontal, movimentos sobre a ação da gravidade. A gente continua o nosso estudo sobre a ação da gravidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de lançamento que cai muito no Enem. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar então que a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo ao quadrado se a gente utilizar aí o arredondamento. Normalmente o Enem permite que a gente utilize isso, mas veja bem o exercício que ele vai te falar qual que é o valor que deve ser adotado. No lançamento horizontal, gente, nós vamos trabalhar com a seguinte questão. Esse tipo de lançamento, ele tem dois movimentos, então a gente vai ter que decompor esses movimentos para poder estudar esse tipo de lançamento. Por quê? Porque a gente vai ter um lançamento na horizontal e um lançamento na vertical que estão acontecendo exatamente ao mesmo tempo, simultaneamente. E aí a gente vai ter que analisar esses dois tipos de movimento. Na horizontal, o nosso movimento vai ser movimento retilíneo uniforme, porque a gente vai desprezar a resistência do ar, qualquer tipo de ação de vento, e aí o que vai acontecer? Nada vai atrapalhar o movimento horizontal desse corpo. Já na vertical, a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que movimento retilíneo uniformemente variado? Por causa da aceleração gravitacional que está puxando esse corpo para baixo, certo? Inicialmente, a gente tem que saber o seguinte, que nesse tipo de movimento, a velocidade inicial ela só é velocidade inicial horizontal, porque o corpo ainda está sobre uma mesa, sobre o móvel que está sustentando ele. Ele não começou a cair ainda. Então, a velocidade inicial vertical desse corpo será sempre zero, ok? Bom, para a gente começar o estudo, a gente vai começar o estudo pela vertical. Por quê? Porque esse corpo vai permanecer em movimento enquanto ele estiver caindo. Então, o movimento vertical permite para a gente calcular o tempo de queda desse corpo. Como que a gente calcula o tempo de queda desse corpo? Da seguinte forma, o tempo de queda, a gente vai utilizar a velocidade inicial igual a zero, e pela velocidade inicial igual a zero, a gente vai utilizar a equação sorvetão, a equação da posição, e vai isolar o tempo de queda. Então, o tempo de queda desse sistema vai ser raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Sabendo que a gravidade é 10, por exemplo, ficaria 2 vezes a altura dividido por 10, ou a altura dividido por 5, se a gente simplificar o sistema, certo? Segundo ponto, calcular a altura de que esse corpo caiu. Para saber a altura, a gente tem duas possibilidades de cálculo. Se a gente conhecer o tempo de queda, a altura vai ser gravidade vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Aplica direto essa equação. Se a gente não conhecer o tempo de queda, a gente vai ter que fazer que a altura é a velocidade final ao quadrado dividida por 2 vezes a gravidade. Mas aí a gente já tem que saber a velocidade final desse sistema, ok? Da onde que eu tirei essa equação? Aqui, ó, de Torricelli, tá? Eu estou isolando a altura, que vai ser a variação de posição desse sistema. Bom, e como que a gente calcula essa velocidade vertical final? Para calcular a velocidade vertical final, é só pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo. A gente conversou sobre essa simplificação da equação na aula de número 3, ok? Gente, continuando, e na horizontal? O que a gente calcula na horizontal? A horizontal permite a gente calcular o alcance, ou seja, a distância com que esse corpo se afastou da base de lançamento. Como que a gente calcula isso? Como o movimento é retilíneo uniforme, só tem uma equação do movimento retilíneo uniforme, que é Deus vê tudo. Então a gente vai trabalhar o seguinte, distância, que é o alcance a ser analisado, é igual a velocidade horizontal vezes o tempo. E aí a gente calcula esse alcance. Perceba que para calcular o alcance eu já tenho que ter calculado o tempo de queda anteriormente lá no movimento vertical. É o mesmo tempo que eu vou utilizar, beleza? E para finalizar o nosso estudo de hoje, a gente vai calcular a velocidade final do corpo. Como ele teve dois movimentos, no final ele vai ter duas velocidades. A velocidade horizontal, que é a mesma velocidade lá do começo, ela não se altera durante todo o movimento, e a velocidade vertical que se alterou. Essa velocidade vertical é a velocidade vertical final que você calculou aqui. Com essa velocidade, essas duas velocidades, a gente vai fazer a soma vetorial. Como esses dois vetores são perpendiculares, a gente vai calcular essa velocidade da seguinte forma, utilizando o esquema do paralelogramo. E aí a gente vai utilizar Pitágoras. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade horizontal ao quadrado, mais a velocidade final da vertical ao quadrado. Ou seja, a velocidade final desse sistema é a raiz quadrada da velocidade horizontal ao quadrado, mais a velocidade vertical ao quadrado. Você está meio perdido, está meio estranha essa informação para você? Relaxa.
A gente vai fazer exercício na próxima aula, então não deixe de acompanhar a série, porque aqui você aprende de verdade. Valeu!